Muito bem, os meninos aí do ensino fundamental, nono ano. Vamos falar então sobre a nossa revisão de prova. As principais religiões do mundo, que o autor colocou aí: cristianismo, islamismo e o hinduísmo. Lembrando que nós estamos estudando no livro, o livro base aí, o livro de Melenhadas e Sérgio Hadas, sobre expedições geográficas, nono ano. Então, as principais religiões, primeiro nós temos de entender um pouco sobre o judaísmo, para depois entender cristianismo e islamismo. Pelo menos um princípio básico aí, porque senão não dá para poder a gente entender do que se trata judaísmo e que se trata islamismo e judaísmo. Porque as duas religiões, elas na verdade se originaram com base em pensamentos abraâmicos, pensamento desse. Então, olha só, no site do Brasil Escola, eu encontrei aqui algumas informações que vão nos ajudar sobre o judaísmo. Então, olha, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a terra prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta ao da civilização hebraica, através de Moisés, Davi, Salomão, etc. Sendo que foram esses dois últimos os reis que construíram o primeiro templo em Jerusalém. Então, esse judaísmo é a religião que surgiu lá no século XVIII a.C., quando Deus manda, segundo a religião judaica, Deus manda Abraão sair da terra dele, lá de Ur dos Caldeus, e seguir em busca de uma outra terra prometida. Essa terra prometida, no caso, seria a terra de Israel, onde é hoje. Então, sobre a crença do judaísmo. Os judeus acreditam que Yahvé, ou Jeová em português, seja o criador do universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente. Então, quando os judeus falam deste ser, ele está falando de um ser com todo o poder, com toda a força, com todas as condições de reger o universo. Porque é onipresente, quer dizer, está presente em todos os lugares, independente de qualquer situação. Onipotente, tem todo o poder, ninguém tem mais poder do que este ser. E onisciente, tem todo o conhecimento, ninguém tem maior conhecimento do que esse ser. Não existe outra pessoa que seja onipresente, por exemplo, ou seja, está presente em todos os lugares, mas este sim. E nem onisciente, que tem o conhecimento de todas as coisas, mas este ser sim. Então esse é Jeová, segundo os ensinamentos judeus. Olhem só, os judeus acreditam em Yahvé, que seja o criador do universo, um ser onipresente, onipotente, onisciente, que influencia todo o universo e tem uma relação especial com seu povo. O livro sagrado dos judeus é o Torá, ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. Para o judaísmo, o pecado mais mortal de todos é o da idolatria, ou seja, a prática de adoração a ídolos e imagens. Então, o judaísmo ele já vem desde aquelas épocas lá de Abraão e da época de Moisés, condenando a prática da idolatria, a prática de adoração a ídolos e imagens. E o livro base dele é o Pentateuco, o Torá. O Pentateuco são aqueles primeiros livros que a gente tem na Bíblia cristã. E esses livros também é base para o fundamento do Islã. Então, olha só, as três religiões todas aí voltadas para esses ensinamentos abraâmicos. Os cultos são realizados em templos denominados sinagogas. Os homens usam uma pequena touca denominada kippah como forma de respeito para com Deus. Os principais rituais são circuncisão, lembrando que a circuncisão foi na época desde Abraão, realizada em meninos com 8 dias de vida, representando a marca da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Então, olha, o judaísmo é basicamente isso aí, um princípio dessa religião,
dessa religião sai então o pensamento cristão. Dessa religião origina o cristianismo. Muito bem. Sobre o cristianismo, nós vamos ver aqui no mesmo site, mas referente ao cristianismo. Olha só. Com cerca de 21, ou seja, de 2,1 bilhões de adeptos, atualmente o cristianismo é a maior religião do mundo. Então nós acabamos de ver o judaísmo, que é a menor religião do mundo. Apenas 0,2% da população mundial é judeu. Então, a menor é o judaísmo e a maior religião do mundo é o cristianismo. Então, uma fundamentada em outra, né? E depois do cristianismo a gente vai ver que é o Islã, a segunda maior do mundo. Então, com cerca de 2,1 bilhões de adeptos atualmente, o cristianismo é a maior religião do mundo, sendo predominante na Europa, América e Oceania. A religião se iniciou através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado o Salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abraâmica, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Então, é para todos os efeitos que os 2,1% de cristãos ali são considerados seguidores de Jesus. A gente tem que entender assim. Muitos se dizem, mas nem todos são realmente, né? Às vezes são só intitulados. Mas tem, de qualquer forma, tem um certo pensamento cristão, uma certa raiz do cristianismo dentro na formação da identidade dessas pessoas que vivem no mundo ocidental, o mundo cristão. Então, tal denominação foi utilizada pela primeira vez em Antioquia, uma colônia militar grega. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis e tradições judaicas. Já no Novo Testamento conta a vida de Jesus, como cristãos primitivos viviam, etc. Então, este cristianismo ele acaba sendo originado do judaísmo, né? Que depois, quando Cristo nasceu, ele veio e começou a pregar uma nova maneira de pensar, de agir das pessoas, alegando, né, várias alegações aí. Isso aí surgiu, então, criou-se o cristianismo. E aí, por um tempo, que agora para chegar onde a gente precisava chegar, basicamente isso daí. Judaísmo, depois o cristianismo. Cristianismo hoje é a maior religião do mundo, né, com 2,1 bilhão de adeptos nesse site aí. E aí então chega por volta de 622, um dos seguidores do cristianismo, que tinha conhecimento, seguia as normas do cristianismo, ele vai e segundo ele foi a um monte, e lá no monte ele teve uma revelação do anjo. Qual anjo? O anjo Gabriel. E aí esse anjo Gabriel falou para ele que as religiões estavam deturpadas, estavam todas complicadas, desagradando a Deus, não eram as formas de cultuar a Deus da maneira que estavam. Alegava que o cristianismo tinha outros deuses além do Deus único, porque ele devido a culto a Maria, ou seja, aquela veneração a Maria, e também a questão da trindade, que eles não acreditam. Maomé não ensina que Jesus é Deus. Para ele Jesus é um profeta, um dos últimos profetas. Ele é o profeta, é o último profeta. Então, inclusive, os ensinamentos de Maomé é que um dos princípios básicos ali para poder entrar no reino dos céus ou no paraíso é você confessar que Alá é Deus e que Maomé é o profeta enviado. Então é um dos princípios básicos. Mas então ele larga a religião cristã e começa a pregar esses ensinamentos aí diferenciados, alegando que o anjo Gabriel falou para ele que existe um Deus só, e o nome desse Deus quem? Alá, o Deus. No hebraico lá é o Deus. E aí então ele começa a pregar isso ali na Arábia Saudita, na Península Arábica, na região de Meca,
né? Meca é a cidade do profeta. E aí, ali ele teve de sair corrido dali, porque contrariou o pensamento daquele povo ali que vivia do comércio ali, né? Na Arábia, ali em Meca, havia um templo, né? Na Caaba, chamado Caaba, e que reuniam tinham vários objetos de culto ali, de adoração, vários deuses. E aí os povos árabes migravam para ali em busca de bênção, em busca de cultuar aos deuses ali. E era um ponto turístico que gerava muita renda para aqueles comerciantes ali. Maomé chega naquela Caaba e começa a pregar a existência de um Deus único, ou seja, de Alá, como o anjo Gabriel falou para ele, segundo ele. E ele começa a pregar a existência desse Deus único e contraria o pessoal, os comerciantes, porque era a fonte de renda deles aqueles vários deuses, aqueles vários objetos de lucro, de culto. Então, Maomé é expulso dali e vai ali de Meca para uma outra cidade chamada Medina. Ele e seus outros seguidores deles foram expulsos. E aí, lá naquela cidade, ele forma um grupo de pessoas lá, como um exército mesmo. E então, ele forma esse grupo de pessoas e retorna a Meca. Chega em Meca, ele destrói todos aqueles objetos de culto, destrói todos aqueles deuses ali, né? Que fazia com que aquele povo viesse até ali, cultuar aos vários deuses. E então ele acaba criando a religião ali, essa religião monoteísta, tira aquela ideia de politeísmo dali, que era o culto, a crença em vários deuses, e então cria o Deus, essa religião monoteísta. Então, olha só, o livro sagrado do islamismo é o Alcorão. Você tem que guardar bem isso aí, porque é básico isso aí. Guardar para poder, em momentos de provas, fazer. Então, é o Alcorão, né? No árabe, da palavra árabe ali, ele consiste na coletânea das revelações divinas recebidas por Maomé. Então, Maomé mesmo, ele não escrevia, mas tinha alguém que escrevia para ele. Maomé não sabia escrever. Mas o anjo passava para ele, segundo ele passava verbalmente para outras pessoas, as pessoas transcreviam, principalmente a esposa dele, transcrevia aquilo ali. Bom, e aí então junta esse conjunto de ensinamentos e forma o Alcorão, ou seja, Alcorão mesmo que o livro. Para eles não existe outro livro maior do que ele. Alcorão é o livro, né? Então, e aí começa a pregar aquele ensinamento, divulgar isso daí. Então, olha só, os 5 princípios fundamentais do Islã. Sem esses princípios, você não entra no paraíso, né? Então, guarda bem esses princípios aí, que vocês vão precisar disso aí. Crê em Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta. Realizar 5 orações diárias, comunitárias. Ser generoso para com os pobres e dar esmolas. Obedecer ao jejum religioso durante o Ramadã, mês anual de jejum. Ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez durante a vida. Então todo muçulmano islâmico que tem condições, ele deve, como regra, ir a Meca, que é a cidade de Maomé, aquela cidade onde ele foi expulso e que ele voltou depois e destruiu tudo, deixou só a Caaba com a pedra negra lá. Bom, gente, esse é basicamente o que a gente tinha de conhecer sobre o Islã, né? Não podemos aprofundar muito, mas existe outra coisa aqui que nós temos que entender. Por quê? Assim como o cristianismo, aconteceram várias subdivisões dentro do cristianismo desde a sua origem, né? Por volta do ano de 1054, aconteceu uns conflitos lá entre a Igreja Católica e que acabou dividindo, criando lá a Igreja Católica Ortodoxa lá no Oriente Médio, ali na Turquia, melhor dizendo, que é a região ali, e ficou então o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Depois, mais tarde, por volta do século XVI, 1517 aproximadamente ali,
Acontece a reforma protestante, que acabou dividindo novamente, então agora surge o cristianismo protestante, cristianismo católico. Dentro do protestantismo também tem várias divisões, não foi só um pensamento, né? Tem o movimento calvinista, tem o movimento luteranismo, dos luteranos, né? Então, dessa mesma forma que dividiu tudo aquilo ali, o Islã também dividiu. E dentro do Islã, as duas principais subdivisões, isso daí é básico que vocês têm de guardar também. Nós temos de guardar, porque cai muito em concurso. Duas subdivisões, os xiitas e os sunitas. A partir dessas subdivisões, fragmentaram mais vezes, mas o básico é isso aí. Por quê? Porque chega um momento que Maomé, ele morreu. E assim que Maomé morreu, começaram os conflitos para determinar quem seriam os seus sucessores, os seus califas, que é o líder maometano, né? Então, quem seriam os seus sucessores? E aí, duas linhagens seguiram duas linhagens. Uma foi a linhagem de Ali, o genro de Maomé. O genro de Maomé tinha o pensamento de que, para ser sucessor de Maomé, teria que ser tradicional da família, dar uma sequência aos descendentes. E aí, então, Ali assumiu como califa e do lado dos xiitas, aquele que segue a descendência de Maomé. Então, os xiitas são aqueles descendentes de Ali. E do outro lado, um dos sogros de Maomé, que ele tinha vários sogros, mas um deles assumiu, tal de Abu Bakr. Ele assumiu o califado do lado dos sunitas. E aí outra diferença. Os xiitas, eles adotam apenas o Alcorão como o seu livro sagrado. O Alcorão é o livro sagrado e aí eles têm que seguir aquilo dali. Já os sunitas, que são aqueles que seguem as ideias do sogro de Maomé, eles, além do Alcorão, eles seguem também a Suna. Por isso, sunita. Suna é como uma coletânea, os escritos sobre os atos de Maomé, né, as práticas de Maomé. Então, são essas duas linhagens, os xiitas e os sunitas. Os xiitas seguem o genro de Maomé com o Alcorão apenas. Os sunitas seguem o sogro de Maomé, pensamento do sogro de Maomé, com o Alcorão e também a Suna. É isso daí, a Suna. Bom, depois dessas duas religiões, né, o cristianismo e o catolicismo como as duas maiores do mundo, o cristianismo maior, depois o catolicismo, segunda maior. E aí vem então o hinduísmo. Mas antes disso, o que nós temos que guardar também em mente? Olha só, quando nós falamos de mundo islâmico, nós não estamos falando apenas da comunidade árabe, ou seja, do mundo árabe. Tem uma diferença entre mundo árabe e mundo islâmico. Aqui, nós estamos vendo aqui o seguinte. Este mapa, ele representa o mundo árabe. Então, temos que guardar isso aí, porque também é questão de prova de concurso. O mundo árabe, ele é composto por esses países aí do norte da África, né? Essa região aqui, por exemplo, também da Arábia Saudita, Península Arábica toda aqui, ó. Península Arábica toda e esses países do norte da África. Olha, Somália, Sudão, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Mauritânia, essa região Tunísia lá em cima, tudo é o mundo árabe que a gente entende. E aqui é Península Arábica aí, essa região, lembra quando eu falei o que é península lá na sala de aula? Península, essa faixa estreita de terra que adentra para dentro do mar, né? Que ela separa dos continentes e adentra para dentro do mar. Então, Península Arábica, essa região aí. Tem Iêmen, Omã, Síria, Jordânia, Iraque, né? Então, este é o mundo árabe, guarde bem. Mundo árabe, norte da África, incluindo aí essa região da Arábia Saudita aí à direita. Mundo árabe. Diferente do mundo islâmico, porque quando eu falo de mundo islâmico, eu estou falando, vou ver se eu encontro aqui, quando eu falo de mundo islâmico, eu estou falando, olha só, de todos os países, de toda a região
onde as pessoas se convertem ao Islã. Então, o mundo islâmico inclui todos os países, todas as pessoas onde houve conversão ao Islã. Então, olha só, é muito grande o mundo islâmico, né? Dentro do mundo, é a religião que mais cresce no mundo e ela já está muito grande, né? Lembrando que está vindo aí para o Brasil grande número de muçulmanos. Me parece que quase 2 milhões de muçulmanos aí para o Brasil, refugiados lá da Síria, né? Refugiados lá da Síria que, fugindo de guerra, foram para a Europa e da Europa estão vindo para cá, estão sendo transportados para cá. A terceira maior religião, então, é o hinduísmo. Olha só, o hinduísmo, depois do cristianismo e do islamismo, o hinduísmo, também conhecido por brahmanismo, é a terceira principal religião em número de fiéis no mundo, reunindo 15% da população mundial. Suas origens remontam ao Vedismo, religião dos povos indo-europeus, que habitavam o norte da Índia no segundo milênio. Então, olha só, os textos sagrados são os Vedas. Esses textos versam sobre o lugar da humanidade no cosmos e discorrem a respeito de como as diversas divindades desempenham seu papel no funcionamento do universo. Então, essa religião, ela é uma religião que você vai ver uma divisão de classes. Existe uma discriminação, podemos dizer assim, né? É uma discriminação, porque divisão de classe, onde tem pessoas que elas são até separadas da sociedade, no caso lá dos párias, né? Então, olha só, dessas classes, o sistema de casta lá adotado lá, é uma coisa que tem de ser guardado, esse sistema de casta, né? Porque é questão de prova e de concurso. Olha, os brahmanes, eles que estão no topo, né? São situados no topo da hierarquia social. São os que exercem os trabalhos intelectuais, como sacerdotes, filósofos, professores. Então, esses são os brahmanes lá na Índia, lá, no meio do hinduísmo. Em seguida estão os kshatriyas, ou seja, em segundo lugar estão os kshatriyas, pessoas que trabalham como militares e são considerados a nobreza. Nesse sistema de casta, então a nobreza são os kshatriyas, trabalham como militares, né? E outros lá. Em terceiro lugar da hierarquia situam os vaixas. Os vaixas é a casta que abrange os artesãos, os camponeses, os mercadores. E por último, os trabalhadores em geral, né? Serviço das mais castas são denominados shudras. Então, os trabalhadores em geral, a serviço das demais castas, são denominados shudras. É a base, né? O que vai sustentar os vaixas, os kshatriyas, os brahmanes. Então, o que sustenta essa galera aí é os shudras. E depois, a base da pirâmide são os shudras. E tem aqueles que são os excluídos da sociedade, excluídos da hierarquia. São os párias. Os párias são os excluídos da hierarquia. Também chamados intocáveis, pois os hinduísmos os considera seres poluídos, proibidos de frequentar os mesmos espaços que os integrantes de castas superiores. Então, os párias, na verdade, eles realizam trabalhos que outros se recusam, como a limpeza de funerais, coleta de lixo, entre outros tipos de trabalho. Então, por causa disso, costuma ser expulso de templos hindus, escolas, fontes de água, estradas, ferrovias, utilizados por pessoas de castas superiores. Então, os párias, eles são as pessoas mais sofridas ali no meio do hinduísmo. Só que quando você chega na Índia, você não encontra uma pessoa falando, olha, eu sou da classe tal, eu sou da classe párias, ou seja, eu sou excluído porque eu sou párias, ou eu sou shudras porque eu sou dos trabalhadores, ou eu sou kshatriyas, né? Sei lá. Então ninguém se identifica assim. A classe social existe assim, porque a religião acaba classificando essas pessoas dessa forma. Não que a ideia de castas surgisse da religião,
porque tem os filósofos lá, foi o Buda lá, né? Os filósofos pensadores que deram origem lá, já dividiu em casta lá. Bom, aqui no site do Brasil Escola fala assim: o hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos, passando por constantes adaptações até chegar ao que se conhece hoje. O hinduísmo foi dividido em fases para melhor apresentar a sua teoria, a sua história. Na primeira fase, chamada de hinduísmo védico, cultuava-se deuses tribais como Dios, ou Deus do céu, Deus supremo, que gerou outros deuses. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras religiões, surgiu o hinduísmo bramânico, que cultuava a trindade, composta por Brahma, divindade da alma universal, Vishnu, ou Vishnu, divindade preservadora, e Shiva, divindade destruidora. Então, cada um no seu lugar. Até essa divindade destruidora, ela tem seu valor ali, porque, segundo o hinduísmo, o mundo passa por é como se fosse um recomeço de tudo. Então, destrói, recomeça tudo novamente, é um ciclo, né? Então, ali é uma religião politeísta, cultua vários deuses, inclusive a vaca, ela é cultuada ali. Por quê? Porque é um animal sagrado, segundo o hindu. A vaca ela dá leite, ela sustenta com leite, é um animal fértil, né? O estrume do gado ele serve para você fazer o esterco, o plantio, né? Para melhor crescimento das plantas que você precisa para se alimentar, e também para produzir o gás ali na Índia. Então é um animal bem fértil, e acaba a vaca sendo cultuada por eles ali, né? Muito bem, eu vou encerrar por aqui, e no próximo bloco aí eu vou falar o restante do que a gente tem que estudar para a prova, e faço uma boa revisão. Até mais e boa prova por enquanto.